Olá, família, teólogos ortopráticos, a paz de Cristo para todos. Tudo bem com vocês? Eu sou o pastor Tiago Silva e este é o nosso canal Teólogos Ortopráticos. No vídeo de hoje nós daremos continuidade à nossa série Conhecendo a Bíblia. No vídeo passado nós falamos sobre a origem do nome Bíblia e hoje eu quero apresentar para vocês a estrutura da Bíblia. Você conhece a estrutura da sua Bíblia? Assim como um edifício, que começa desde a base até a sua construção final, a Bíblia possui uma estrutura própria, uma estrutura particular, que é chamada em bibliologia das principais divisões, tanto do Antigo quanto do Novo Testamento. E a essas divisões dá-se o nome de estrutura da Bíblia. Nós sabemos, segundo os eruditos, que a Bíblia foi escrita no período de 1600 anos, ou 16 séculos, por cerca de 40 a 45 autores de variadas nações e de variadas profissões. Dentre eles, reis, sacerdotes, estadistas, profetas, pescadores, eruditos como Paulo, copeiros como Neemias, rabinos como Esdras e tantos outros que contribuíram para a construção deste livro sagrado. Mas, para termos compreensão das Escrituras, é necessário entendermos como ela se organiza. O Antigo Testamento, por exemplo, tem 929 capítulos, 23.214 versículos, que estão divididos em 4 grupos de livros. O primeiro grupo de livros é chamado de Lei, ou Pentateuco. Penta significa 5, o conjunto de 5 livros. Lei são os livros que compreendem de Gênesis a Deuteronômio. O segundo grupo de livros é chamado de Históricos. São os livros que vão de Josué até Esté. O terceiro grupo de livros é chamado de Poéticos. E o quarto grupo de livros é chamado de Proféticos. Os poéticos vão de Jó a Cantares de Salomão. E os proféticos vão do profeta Isaías até o profeta Malaquias. E aí é uma divisão importante que nós devemos notar. Os profetas estão agrupados em profetas maiores e profetas menores. Maiores porque escreveram mais e o tempo de ministério, na maioria das vezes, fora mais. E menores porque escreveram menos e o tempo de ministério também foram menos. Não por questão de tamanho, de estatura. O Novo Testamento possui 27 livros, 260 capítulos e 7.959 versículos. E assim como o Antigo Testamento, o Novo Testamento também tem 4 divisões. A primeira divisão é chamada de biografia, que são os 4 primeiros evangelhos que narram a história de vida, biografia, bio, vida em grego, grafia, escrita, escrita de uma vida, a história de vida do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Esta primeira parte, biografia, subdivide-se em 2 também. Primeiro nós temos evangelhos sinóticos. Sinótico é uma palavra grega que significa mesma visão, visão conjunta. É um relato harmonioso, que seria de Mateus a Lucas. Esses 3 evangelistas fizeram um relato muito parecido da vida de Jesus. E o Evangelho de João fica à parte dos sinóticos, é conhecido como Evangelho Universal do Filho de Deus, que teve como único propósito mostrar a deidade de Cristo ou a divindade de Cristo. A segunda divisão do Novo Testamento é a história. O Novo Testamento só tem um livro histórico, que é o livro de Atos dos Apóstolos. Atos dos Apóstolos foram escritos também pelo Dr. Lucas, o mesmo que escreveu o Evangelho que leva o seu nome. A terceira divisão do Novo Testamento é chamado de epístolas, tanto faz missiva, epístolas ou cartas. Estas epístolas compreendem a maior parte do Novo Testamento. São 21 epístolas, sendo 13 delas escritas pelo apóstolo Paulo e 8 delas chamadas de gerais, universais ou católicas. O apóstolo Paulo escreveu 3 grupos de epístolas. As primeiras epístolas do apóstolo Paulo são chamadas de epístolas do cárcere. São aquelas epístolas que o apóstolo escreveu enquanto estava na prisão. As segundas epístolas são chamadas de epístolas pastorais. São as epístolas que o apóstolo Paulo escrevera para pastores que ele havia deixado nas igrejas que ele havia estabelecido. E a terceira divisão de epístola é chamada de epístola híbrida, que é a segunda epístola de Paulo a Timóteo. Híbrida porque pertencente a 2 seres diferentes.
Perceba que essa epístola Paulo escreveu quando ele estava preso, por isso é uma epístola do cárcere, e ela também é uma epístola pastoral, porque ele estava escrevendo para um pastor. E as demais epístolas do apóstolo escrevera durante as suas viagens missionárias. E a última divisão do Novo Testamento é chamada de profecia, composta por apenas um só livro profético, que é o livro do Apocalipse, o único livro profético do Novo Testamento. Você gostou de conhecer a estrutura da Bíblia? Você gostou de descobrir um pouco mais da historicidade dessa estrutura? Então continue acompanhando a série Conhecendo a Bíblia aqui no canal Teólogos Ortopráticos. E no mais, não se esqueça de se inscrever no nosso canal, deixar o seu like, ativar o sininho, comentar e fazer parte da família Teólogos Ortopráticos. Compartilhe com mais alguém, venha fazer parte dessa família você também. Deus te abençoe.